Fala, professor, beleza? Quem tá falando é o Pedro. E, bom, primeiro eu queria agradecer aí a oportunidade, né, de poder estar fazendo essa atividade aqui pelo vídeo, para poder participar lá do hackathon. Pelo menos eu vou poder participar lá com a consciência tranquila. Bom, eu vou tentar ser o mais breve aqui possível durante a apresentação, durante esse vídeo. Vou tentar ser o mais claro possível, explicar aqui a lógica que eu usei, né, como que eu segui para poder analisar esse data cleaner, né, fazer essa limpeza nos dados e em seguida treinar as inteligências. E a primeira coisa que eu fiz foi me atentar a esses dados aqui que o senhor passou, né, essas premissas. A segunda coisa que eu fiz foi, no final, realizar as alterações necessárias para poder eu treinar as inteligências. Depois eu discretizei todas elas para número, né, para valor. E aí no final que eu fiz os treinamentos, fiz as predições e depois eu medi a acurácia. Então vou começar aqui. A primeira coisa que eu fiz foi importar aqui as bibliotecas e a base de dados. Depois, para conferir que estava correto, eu mandei imprimir o tamanho da tabela. E em seguida eu analisei aqui os tipos de cada uma das colunas. É bem interessante essa informação porque aqui você consegue perceber já de cara, você consegue abstrair o que você vai analisar com mais carinho, o que você vai descartar, enfim. Aí a primeira coisa que eu fiz a partir daqui foi analisar os idiomas que estavam aqui para ter certeza de que o Unity estava funcionando aqui da maneira correta. Eu chamei no nível da compreensão aqui também para poder ver. E em seguida eu já importei todo mundo aqui para a tabela que só participava do idioma inglês, né? Esse foi o primeiro filtro que eu fiz. Eu vou descomentar essa linha aqui, só para a gente ver que já está todo mundo aqui falando em inglês. O idioma aqui já está indiscreto, porque como eu rodei tudo e lá no final eu já discretizei o dado, então a descrição do idioma aqui agora ele passou a ser 1, né? Bom, e a partir daqui eu já consegui ter um filtro bem bacana na tabela, né? Já consegui dar um. Eliminei quase a metade dos dados aqui da tabela para trabalhar com esses aqui da linguagem em inglês. A segunda coisa que eu fiz foi calcular a média da renda familiar. Então, eu não fiz nada diferente daquilo que o senhor colocou lá no, no GitHub, né? Eu literalmente copiei e colei o código aqui, mas eu me atentei ao detalhe de entender o que estava acontecendo, né? Como que estava funcionando esse lock, por que estava chamando esse not null, enfim. A partir daqui, eu atribuí a média para quem era nulo e para quem era zero, para não perder muitos dados da tabela. E em seguida, eu defini a renda per capita de quem também era zero e de quem era nulo, utilizando a média, né? E aí em seguida aqui, eu já apliquei a média da renda per capita para quem era nulo e para quem era zero. Em seguida, eu verifiquei aqui a quantidade de nulo que existia na profissão. Logo em seguida, é, logo em seguida, eu verifiquei aqui quem eram esses, esses dados utilizando a função unique. E o que eu identifiquei? Eu identifiquei, né, seguindo o padrão aqui da premissa, olha só, profissão, saber se trabalha ou não. Então, o que eu assumi como verdade? Que os NAN e os estudantes, eles não trabalham, né? Não tem trabalho. Então, a partir daí, eu já atribuí zero para eles. E todo mundo que fosse diferente de zero, eu chamei de 1. Né? Falei que trabalha, porque todo mundo tem uma profissão. Então, foi uma lógica assim, bem
bem sucinta. Eu acho que mais simples do que isso aqui não teria. Mas seguindo essas premissas de que estudante e nulo não trabalham, eu assumi isso aqui como verdade, né? Que o restante das profissões seria um. Depois eu mandei mostrar o Unique mais uma vez. E aí, de fato, tem aqui quem trabalha e quem não trabalha, né? A segunda coisa que eu fiz foi a regressão aqui do ano de ingresso para a conclusão do segundo ano. Como o ano de ingresso ele está diretamente relacionado com a idade do ingresso da pessoa, eu fiz a regressão usando esses dois parâmetros, né? Mas antes disso, o que eu fiz? Eu verifiquei quantos NaN que tinham aqui, quantos nulos tinham em conclusão do segundo grau e removi essas linhas da tabela. Logo em seguida, eu fiz até essa funçãozinha aqui para verificar, ó. Então aqui eu chamo o tamanho dessa coluna menos o count, porque o count ele não retorna os nulos. E aí esse count none é a quantidade de nulos que tem aqui na tabela. E aí em seguida aqui eu tenho zero, removi todas as linhas que estavam com none. Dei um check na idade do ingresso, verifiquei que não tinha nenhum nulo, né? Logo em seguida eu passei os valores dessas colunas para uma variável, para um array, né? E logo em seguida eu já chamei aqui as variáveis para poder receber cada um desses vetores. Depois eu treinei eles, fiz a regressão linear usando o scikit-learn, importei aqui o linear model e aí eu consegui aqui ver essa regressão funcionando, né? Eu até fiz uma predição aqui, usei as minhas informações, né? Coloquei o ano aqui que eu ingressei no instituto e a minha idade, né? E quando eu chamei o resultado, ele me retornou que o ano que eu concluí o ensino médio. O dado está correto, né? Então, essa predição aí ela está correta. O único detalhe que eu encontrei foi o seguinte: quando eu joguei as informações do meu pai, por exemplo, ele concluiu o ensino médio em 91 e a regressão linear me apontou 92. Mas aí, em uma conversa com ele, ele me explicou uma questão de que o ano, né, as regras do ensino médio naquela época eram diferentes da de hoje. Então, talvez por isso tenha dado essa diferença. Mas é algo a se estudar, né? Todos os dados que eu joguei para cima do ano de 2000 aqui, funcionou tranquilamente. Bom, a partir daí, é, eu eu continuei analisando os dados. Esse df2 aqui não era nem para essa linha estar aqui. Aconteceu que eu estava fazendo alguns testes aqui e na hora de limpar aqui a página eu acabei esquecendo de remover ela, né? Não tem nada a ver com nada aqui não. Beleza. Depois eu fui analisar as notas e as faltas. Então a primeira coisa que eu fiz foi limpar esses dados. Então antes de eu fazer esse drop aqui, então tinha data no meio das notas. Tinha nota aqui que estava 80, 90. Então essa função aqui foi para dropar essas notas que tinham data. E a segunda função aqui. Essa segunda função aqui foi para poder quebrar as notas que tinham 80, 90, enfim, né? E aí eu consegui limpar essas notas, já atribuí o tipo dela aqui, que ela estava object, passei ela para um float, né? Que já deixei ela discreta, vamos dizer assim. E beleza. Depois disso eu verifiquei se não tinha none, tá aqui identificado, tem none. Depois disso, eu fiz essa função aqui, olha só. Número de faltas recebe número de faltas no ou número de faltas tarará, def número de faltas ponto values.
Por que que eu fiz isso, né? Onde fosse NaN, ia receber 0, né? Porque se estava nulo, então provavelmente o aluno não faltou e aí o sistema automaticamente atribuiu é, nulo para ele. Mas por que que eu fiz isso? Bom, mesmo eu colocando 0 ou 8 ou estourasse aqui as faltas, é, iria indeferir porque depois a gente vai analisar a nota, né? Mas por que que eu fiz isso? Para não perder muitos dados da tabela. Então depois eu analisei aqui o número de faltas e aí percebe-se aqui é, que tá bem considerável aqui os valores. E aí eu já criei a coluna aprovada aqui baseado nas cargas horárias. Então é, era para ter aqui, mas vamos rodar aqui. Se eu rodar um Unique aqui na carga horária, eu vou achar um padrão, que é 54, 81 e 27. Então, para cada um deles aqui, eu tenho uma quantidade limite de faltas, que é o quê? Para 54 horas, 16. Para 27 horas, 8. Para 81, 24. Então, eu já tenho esse padrão definido. Então, o que que eu fiz? Né? Eu chamei essa função do NumPy where e eu falei o seguinte: para todo mundo que tiver um número de faltas menor que 16 para a carga horária de 54 e nota maior que 6, ele atribui 1. Se isso aqui for falso, ele atribui 0, que é reprovado. E assim por diante, né? Eu consegui encadear isso aqui numa mesma função, né? Então, eu chamei essa mesma lógica para essas três tipos de carga horária, né? E aí eu já consegui tirar aqui os aprovados e os reprovados dentro dessa tabela. Consegui classificar baseado na nota e nas número de falta em função da carga horária, quem estava aprovado e quem não estava. A partir daí eu comecei a remover os ruídos da, da base de dados. Então eu tirei aqui essa função, essa coluna pai falecido e mãe falecida. Depois eu tratei a cidade ou o estado. Então aqui eu já estou deixando elas discretas. Não foi identificado nenhum número vazio aqui. Chamei a função aqui mais uma vez. Em seguida eu discretizei já também o estado. Então já está em número discreto aqui. Transformei eles aqui em 64. Depois disso eu tratei o tipo da origem da escola. Só que no final eu resolvi remover essa coluna. Por quê? Por mais que eu consiga discretizar esses dados, né? Foi uma das discussões aí que eu acabei levantando no grupo, mas por fim eu resolvi remover. Eu até consegui discretizar, que é bem simples, né? Eu consegui remover os nulos e tudo, mas essas informações aqui elas não estão coesas o suficiente para a gente poder classificar a tabela utilizando essa entrada aqui como dado, né? Então eu acredito que esse tipo de origem aqui ele precisa estar um pouco mais definido para poder inserir ele na tabela e treinar a inteligência utilizando essa informação. Então, por esse motivo eu resolvi remover essa origem, né? Eu decidi remover o estado civil também porque encontrou que 810 nulos, né? E é meio difícil predizer o estado civil da pessoa. E um outro motivo para eu ter removido é que eu acho que não faz muito sentido manter essa informação para poder treinar, principalmente pelo motivo de ter muitos dados aqui. Não, então a gente já tratou bastante aqui as informações e eu desconsiderei o estado civil é, por esse motivo. Outra coluna que eu descartei foi a quantidade de filhos pelo mesmo motivo, né? Por ter aqui 4.000 nulos dentro da
dentro da base de dados. Então, se eu fosse deixar essa base aqui, eu ia reduzir para menos da metade do valor que eu consegui aqui no final. Beleza. Aí eu tratei a coluna sexo, discretizei ela aqui, verifiquei se tinha algum dado além de masculino e feminino. Depois eu removi a coluna de código da disciplina, atendendo mais um dos critérios lá em cima. Deixei para tirar ele aqui. Depois disso, eu dei um print aqui nos tipos. Então, eu ainda verifiquei aqui ó, alguns objects, que foi o da profissão. Mas logo em seguida aqui, ó, eu criei essa seção aqui concluindo data cleaner, né? E aqui foi aonde eu discretizei o idioma, onde eu discretizei aqui a profissão. Então aqui já está todo mundo em número. E aí a partir daí eu comecei a fazer algumas predições. A primeira predição que eu fiz foi utilizando KNN. Então eu já de cara já passei aqui os valores, né? Criei as variáveis necessárias aqui para fazer os treinamentos. Então essa coluna 18 aqui no Y já é a coluna aqui aprovado e reprovado. Se eu der um print nela aqui, vamos lá, deixa eu inserir uma linha aqui para baixo. Então se eu vier aqui, ó, df.head, eu já consigo ver ela aqui, ó, aprovado e reprovado. É a última coluna, né? Então eu consegui aqui, passei aqui esses valores, né, os arrays aqui para dentro das variáveis. Em seguida eu importei aqui o needBoards do scikit-learn, passei ele para uma variável aqui, knn, e logo em seguida eu já treinei, deixei essa informação aqui só mesmo a critério de informação, e aí logo em seguida eu fiz uma predição aqui, foi predição das minhas informações, coloquei minhas informações aqui, e aí ele colocou aqui que eu estou aprovado, né? Então tecnicamente o KNN aqui na predição ele funcionou bem. Em seguida eu fiz a mesma situação, né, utilizando as mesmas variáveis. Eu fiz utilizando a árvore de decisão. Então eu importei aqui a biblioteca tree do scikit-learn, passei para o classifier aqui, variável classifier, treinei e fiz outra predição utilizando os mesmos dados e estou aqui aprovado. Então eu utilizei essa biblioteca aqui, que é o py.plus, para poder gerar um PDF da árvore. Então, deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui, olha só. Ele gera um PDF aqui para mim dessa árvore, mas eu tenho aqui também a opção de plotar ele direto aqui na árvore, direto aqui no no HTML, beleza. Logo em seguida, eu medi aqui as acurácias, né, aferi na verdade. E, bom, a primeira coisa que eu fiz foi criar as variáveis aqui de treino e de teste. Logo em seguida eu verifiquei aqui o tamanho delas, utilizei o tamanho de teste 0.9 aqui para forçar bem essa acurácia. Então tive aqui 90% no KNN. Eu falei para o senhor no WhatsApp que o menor foi 93, mas na verdade foi 87 no SVM. Então tive uma acurácia aqui de 90% no KNN, 99% na árvore e 87% no SVM. Só que eu não consegui fazer predição utilizando SVM. Bom, esse foi a minha ideia de limpeza de dados aqui para essa predição de caso para classificar aprovado e reprovado, né? Na evasão eu utilizei a mesma ideia, tanto é que eu copiei e colei o arquivo, né? Então eu não mudei na estrutura, eu não mudei basicamente nada. A única diferença foi o seguinte:
é que eu peguei a coluna da evasão, eu peguei a coluna da situação de matrícula e criei uma coluna chamada evasão. Então, se eu mandar plotar ela aqui, olha só, inserir depois, então se eu colocar aqui df.head, a coluna que tinha aqui no início, olha só, essa coluna aqui de situação de matrícula, ela foi lá para o final com o nome de evasão, né? Só quando eu treinei com ela aqui no início, os resultados ficaram todos esquisitos, não sei o que aconteceu. Mas aí quando eu fiz essa modificação, coloquei ela por último aqui e treinei, né? Chamei as variáveis aqui do mesmo jeito, tal, passei ela por último. Aí eu consegui fazer as predições aqui da maneira correta. Passei os meus dados e, bom, ficou. Aqui ele falou que eu evadi, né? O que eu consegui entender dessas predições? É que nessa situação aqui o aluno ele iria evadir. Por quê? É, a predição mais baixa aqui foi do KNN, 91% a precisão, né? E por que eu entendo que a predição ela está correta? Porque eu não pensei só uma vez em abandonar a universidade, né? Por diversos motivos. Então eu imagino que a predição aqui para evasão talvez ela precise ser melhorada, mas de cara eu entendo que ela está correta, né? Por esse motivo. E também porque o método de limpeza de dados foi o mesmo para classificação de aprovados e reprovados. Então, eu entendo que está correto, né? Nos cabe agora analisar aí, discutir essas informações, mas é, o que eu consegui abstrair foi que, né, absorver desse estudo, foi que 80% do trabalho é a limpeza de dados, né? É utilizar esse raciocínio aí para poder aproveitar o máximo da base de conhecimento que você tem e saber também como utilizar bem essas ferramentas aqui, né? Fazer esses plots. Apesar de eu não ter colocado os gráficos aqui durante a construção da atividade que eu fui colocando para ver se estava correto, né? Eu tirei aqui para deixar o documento bem enxuto, mas foi muito interessante, foi bem construtivo e bom, professor, muito obrigado, né? Espero que eu tenha atendido às suas expectativas. Eu agradeço muito pela oportunidade mais uma vez. E, bom, é isso. Um abraço e até mais.